ao nosso podcast. Somos alunos da Uninasal, do terceiro período de administração, e hoje vamos fazer a entrevista com a dona Eleni. Me chamo Ayla, eu sou a Letícia. Vamos falar um pouco sobre a vida dela. E é isso, dona Eleni, fale-nos um pouco sobre você. Meu nome é Eleni Costa e eu moro aqui em Parnaíba. Sou mãe de 2 filhos e trabalho com ótica. Sim, e sobre o empreendimento, como surgiu essa ideia de empreender? Teve algum momento decisivo na sua vida? Então, houve um período da minha vida que minha cunhada veio nos visitar aqui em Parnaíba, ela é do Ceará, e ela trabalha como optometrista. Daí ela trabalha com ótica, daí ela me convidou para trabalhar com ela. Eu aceitei. Passamos um bom tempo trabalhando, mas ela teve que se desligar de mim. Então ela foi embora novamente para o Ceará. E daí eu fiquei. E foi aonde surgiu, né, o medo de... Fiquei sozinha, então o medo de dar continuidade a esse trabalho. Mas graças a Deus a nossa família é bastante grande e deu aquela força. Eleni, você consegue, você está pronta, continue o trabalho. Foi quando eu procurei outros profissionais aqui mesmo de Parnaíba e abri a minha empresa. E hoje ela é Ótica Costa e estou dando continuidade até hoje. E nesse período, qual que era o seu maior medo quando a senhora decidiu começar a empreender, né? Qual foi o seu maior medo? Foi assim que começou com ela ou foi depois que teve que terminar a parceria? Eu tive medo, né? Quando começou com ela, medo de não dar conta, medo de não conseguir, eu tive esse medo. Mas houve também um período, quando eu já estava engajada, já estava há muito tempo já de trabalho, que já foi agora há pouco, o período da pandemia, né? Na pandemia, eu tive medo também, né? Eu quase desisto até, por conta que, na verdade, os comércios nem poderiam abrir. Vocês sabem, né? Eles lembram disso, os comércios não poderiam, foi proibido abrir. E daí a gente, daí eu tive, né, um medo de não conseguir, dar conta de tudo isso, porque tínhamos já funcionários, tinha muito gasto, tinha muitas dívidas e isso atrapalhou. E nesse período a senhora já tinha mais de uma ótica, né? Ou não? Nesse período eu tinha apenas um. Aí eu fiquei com esse medo de não dar conta, porque eram muitas dívidas e eu não estava podendo trabalhar. Mas graças a Deus foi passando e eu não desisti tanto e as coisas foram acontecendo, foram melhorando e daí a gente novamente se ergueu. Sobre a sua motivação, o que motiva você a continuar, mesmo quando as coisas elas não saem como planejado? Então, gente, quando a gente tem filhos, já é a motivação, né? Então, a minha maior motivação é pelos meus filhos mesmo. Por eles eu fiz e continuo fazendo tudo aquilo que eu acho que é importante para a vida deles. E com isso a gente tem mesmo que trabalhar, lutar e vencer, gente. Pelos nossos filhos a gente faz isso. E no dia a dia, né, de um empreendedor, eu acredito que seja muita correria e que seja desafiador, né? Equilibrar a vida pessoal e profissional. Como que você lida com isso? Então, nós temos uma vida corrida. Eu acredito que hoje os brasileiros, praticamente todos os trabalhadores, eles têm uma vida corrida, gente. Então, nós não devemos, nós devemos então cuidar da nossa rotina, para que não fique uma rotina apertada para a gente, não atrapalhem a gente tem sim que tirar um momento de distração, exercício físico, passeios, enfim, temos que ter isso na nossa vida. E nós tiramos sim esse momento e
daí a gente está conseguindo, eu, por exemplo, estou conseguindo fazer essa diferença, trabalhar e ao mesmo tempo que mudar a minha vida pessoal, porque tem que ser assim, para que a gente possa resistir. E, dona Costa, como que a senhora consegue, assim, exatamente se organizar? Eu tiro por mim, sou muito desorganizada, assim, e às vezes o fato da procrastinação, né, a gente acaba perdendo prazo, né? Como é que você lida com isso? Como é que, eu tenho que ter uma agenda, ou eu anoto tudo no telefone, como é que funciona? Na verdade, a gente tem que ter sim uma agenda para organização, né? A organização, ela deve ser sempre agendada. Até mesmo as coisas tipo coisas do trabalho, tudo muito bem agendadas para que a gente consiga ter um desenvolvimento melhor e atender todo mundo, né? E também a nossa vida pessoal. É importante que a gente já anote tudo para que a gente não perca o equilíbrio da situação, né? E assim aí se sai bem. E conta pra gente um pouquinho quantas óticas que você já tem, né? Quando foi que você começou? Como que era a ótica no começo, né? Que eu imagino que hoje a sua estrutura, né? Como você mesmo falou, hoje você tem uma grande equipe para trabalhar junto com você, né? Mas nem tudo começa grande, né? É verdade. Então, como que começou essa história? Quantas óticas você tem hoje? Então, se você pretende empreender mais, né? A gente sempre pretende, né? Mas assim, eu comecei com ótica em 2005. 2003. A minha primeira ótica foi na Caramuru. Depois a gente fechou e abriu uma no centro. Não, na verdade a gente abriu uma no centro, ainda quando a Caramuru aberta. Passamos um período, a pessoa precisou do ponto onde a gente estava, ficamos com apenas no centro. Agora, recentemente, abrimos novamente na Caramuru, mas desde 2003 que a gente trabalha com ótica. E hoje ela está expandida, né? A gente abriu agora na Caramuru, ela expandiu mais. Temos usado o centro, foi feita toda uma reforma. Essa da Caramuru agora a gente já fez bem atualizada, né? E com a reforma da do centro, tem uma equipe até considerável. E daí ela está cada vez mais crescendo, graças a Deus. E a gente pretende, né, para o futuro, quem é que não quer expandir mais, até quem sabe outros tipos de negócio, né? Já que eu estou também investindo, né, já os meus filhos. E aí eu vou ver o que eles querem para frente, se eles querem partir de empreendimento ou se eles querem outro tipo de trabalho. Nesse tempo que você tem a ótica, tem alguma história marcante, curiosa que você possa nos contar? Olha, existem muitas histórias, né, até marcantes, mas eu lembro bem de uma e foi até inusitada. Quando o casal comprou um óculos, foram embora feliz, todo mundo, no dia seguinte ele retorna e disse: olha, eu preciso falar com você, preciso que você faça um óculos de novo para minha mulher. Fui fazer uma gentileza para ela e aconteceu que deu tudo errado. E eu perguntei, mas por quê? Aí ele falou, fui limpar o óculos para minha mulher, um ato de gentileza. E, por incrível que pareça, acho que não tinha conhecimento muito, terminei que limpei com papel, eu estava lendo o jornal, peguei o papelzinho de e fui passar na lente dela. E quando ela colocou no rosto, estava tudo embaçado, que eu olhei, a lente estava até ralada, ficou ralada a lente. E daí ele retornou na hora para fazer uma nova lente, foi muito engraçado isso. E ela ficou até sorrindo, né? Na hora, falou que ele era meio que doido para mim não levar a sério. E foi por isso aí, foi bem engraçado essa situação. E a partir dessa história tão inusitada, né? Porque ninguém imagina que uma pessoa vai limpar um óculos com um papel de jornal, porque ele poderia ter pego a toalhinha que eles levam, né? Eles levam a franela própria para fazer a limpeza.
Mas eu acho que ele é homem, sabe como é que é? Meio distraído. Não são todos os homens, mas, né? Muitos são distraídos. E ele só quis fazer essa gentileza pra ela. Pegou rapidamente o próprio jornal que tava na mão e passou ali ligeiro e levou pra esposa. Importante a intenção. Mas a partir desses momentos que acontecem, né? Porque eu acredito que não tenha só um problema, né? São vários problemas com os clientes. Sim. Você acabou reforçando mais para suas colaboradoras a importância do lencinho. Agora para os clientes. Quando acontece, você repassa isso para elas? Como é que funciona? Sim, mas eu creio que foi realmente ele não teve a atenção na hora de pegar o lenço, né? E ele mesmo falou que não teve essa, né? A intenção dele não era acontecer tudo isso, mas acontece que ele não lembrou, não tinha o costume, não lembrou do lenço e passou o jornal e aí já tinha feito, não teve como ele evitar. E são mais de 20 anos de empreendedorismo, né? Você está aí investindo e aprimorando o seu negócio, né? Então, nessa sua trajetória, o que mais ele te trouxe de mais marcante assim, que você trouxe para aprendizado da sua vida? Esse nosso trabalho de empreender, ele precisa que a gente esteja sempre buscando conhecimento para que as coisas possam melhorar. A gente tem sempre que correr atrás de aprimorar, né, a situação. E para que a gente tenha um desenvolvimento melhor ainda cada vez mais. Que a gente possa dar continuidade capacite também as pessoas para a gente precisa dar essa continuidade com uma boa qualidade. Na verdade, É importante esse mercado de trabalho, uma coisa que está constantemente evoluindo, cada vez mais mudando, né? As atualizações, inovações, é muito importante ter essa capacidade de estar para se capacitando para evoluir, para crescer, né? Até porque a tecnologia também veio para o mundo dos óculos, né? Então, sim. Eu lembro que antigamente, quando a minha avó ia medir para tirar o óculos, não sei o que é, o formato da lente, eram uns papeizinhos que eles colocavam e ficavam marcando, né? Mudou muito. Então, hoje já tem óticos que tem um produtinho, né? Um equipamento que tem, né? Todo um equipamento para fazer medições, para realizar, né, a situação da colocação perfeita para você, a qualidade boa. Eu vi também na questão das medidas que tem tablets hoje em dia que fazem, né, do rosto. Existe muitas opções, a tecnologia está bem avançada e com isso tem muitas opções muito bem diferenciadas do que tinha antigamente, né? Pode mais nem comparar. Com a sua equipe crescendo, né? Com a ótica crescendo, desenvolvendo cada vez mais, eu acredito que o número de colaboradores precisa aumentar. Então, como que funciona para você contratar uma pessoa, você que faz parte desse processo, você já tem um gerente que cuida disso, você gosta de cuidar pessoalmente de quem vai tratar e lidar com o seu cliente? Como que funciona isso? Olha, a seleção, isso eu mesmo que faço. Quando a gente está precisando de funcionários, eu pego os currículos, eu começo a falar para algumas pessoas que aqui na ótica está precisando de alguém assim para trabalhar de qualquer que seja o setor. Aí normalmente aparecem pessoas que vai trazendo os currículos, eu vou selecionando, vou guardando os currículos no dia que eu vou fazer a seleção. Aí naquele dia que eu marco de fazer a seleção, eu seleciono cada pessoa e faço a entrevista com as pessoas selecionadas. Nessa questão da seleção, o que pesa mais no currículo? A experiência de trabalho em vendas, para quem vai trabalhar na parte de vendas, mais a apresentação pessoal, no caso a forma como o currículo vem montar. Prefere mais na sua escolha, seria a experiência? Eu creio que no currículo, às vezes, é colocado o que você quer, né? Ali não tem como a empresa controlar se realmente é daquela forma que apresenta o currículo. Então, normalmente, eu gosto de dar uma olhada no currículo, seleciono com cuidado cada uma, e é na entrevista que eu vejo. Na entrevista, na conversa,
eu seleciono. E você, assim, dentro do grupo de Parnaíba, né? Você como empreendedor, você vê uma dificuldade para contratar pessoas, né? Não preparadas para falar em uma entrevista? Ou você acha que a dificuldade é mesmo na parte técnica, né? Porque eu acredito que assim, a parte técnica você acaba aprendendo, né? Mas assim, você tem dificuldade para encontrar, porque as pessoas não se preparam para uma entrevista, ou a sua dificuldade é outra? Normalmente as pessoas em que eu faço as entrevistas, como tem toda aquela pergunta que a gente quer saber de cada um, né? Então quando a gente pergunta para eles, a gente percebe automaticamente a forma que ele fala, o jeito que ele se comporta, o que ele está dizendo, tudo é visto, tudo é feito a observação, avaliado, né? Para que a gente tenha ali uma posição em relação àquela pessoa. Mas não tem dificuldade não, é tranquilo. Não, é tranquilo. Eu normalmente gosto de deixar à vontade, até para mim estar observando o comportamento. Então eu seleciono assim. Pois bem, a gente falou muito sobre empreendedorismo, sobre como foi sua rotina, qual foi sua história nesse meio. Nos conte, nos dê algum conselho. Que conselho você daria para alguém que está começando agora, mas está com medo de dar o pontapé inicial? Olha, o que eu diria para alguém que quer começar, que tem medo? Uma experiência que eu já tenho, eu diria para essa pessoa que se prepare, veja como é que está o mercado de trabalho, se preparem e não tenha medo de tentar, não desista dos seus sonhos, você consegue. Até que você porque chega. Empreender não é um sinal de que vai dar certo no começo, né? Você mesmo na sua trajetória, né? Você precisou começar um pouco e daqui a pouco, e agora como é que eu faço? E começar de novo. E o empreendedorismo é isso, né? O empreendedorismo é isso. Um dia tá bom, etapas boas, etapas ruins, mas não significa que você precisa desistir. Tá persistindo que você consegue. Eu lembro que eu trabalhei com um dos meus patrões, né? Ele falava assim, Letícia, empreender é você acordar desempregado todos os dias. Todos os dias você tem que fazer o seu melhor como se fosse a primeira vez, né? Então, acho que o empreendedorismo é um pouco disso, né? Você todo dia tem que inovar. A nossa batalha é constante. É uma batalha constante, é algo que um dia tá bom, no outro dia não tá bom. E a gente vai continuar. Não pode desistir. É persistir e continuar. É um ambiente bem competitivo, constantemente a gente tem que criar novas ideias, criar na criatividade, com certeza. Sempre estar inventando coisas novas, principalmente em questão de vendas, que a gente tem que ativar, é muito importante. Então, não desista. Isso, não pode desistir. É sobre isso. A gente agradece demais a sua participação, a gente sabe como que é difícil se encaixar numa agenda, né? Como que é difícil liberar um pouquinho de tempo para falar, mesmo que seja de si mesmo, mas a gente sabe e entende e agradece demais a sua disponibilidade. Foi um prazer estar com você aqui conosco. Sim, foi um enorme prazer recebê-lo. Muito obrigada por disponibilizar tempo de estar aqui com a gente, por nos contar um pouco da sua história, da sua rotina, sobre como está começou. Não, mas olha, eu que agradeço. Gostei muito de estar aqui com vocês. Foi um prazer. Uma parte descontraída. Gostei. E eu fico feliz de ter podido estar aqui e ter ajudado vocês. Aproveitando, gostaria de convidar vocês para conhecer a Ótica Costa. Lá nós temos variedade de armações, óculos solares. Para nos conhecer. Sim, com certeza. Vai gostar. Vai ser um prazer. Tchau, galerinha. Finalizando o nosso podcast. Espero que tenham gostado.